Quando se fala em doença renal, o que vem à mente? Os rins, claro, talvez a diálise. Mas e as plaquetas? Aquelas célulazinhas do sangue? Pois é, uma pesquisa recente coloca um holofote sobre elas. Não como as heroínas que estancam o sangue, mas como possíveis instigadoras secretas de um dano crônico e silencioso. Uma ideia bem diferente, né? Vamos mergulhar nessa história. Para a gente ter uma noção do tamanho do problema, tudo começa com este número: 10%. Essa é a fatia da população mundial que sofre com a doença renal crônica. É um problema de saúde gigantesco que afeta centenas de milhões de pessoas, muitas vezes sem que elas nem saibam. Então, vamos começar entendendo a natureza desse problema global. O que é exatamente esse dano que vai acontecendo silenciosamente por dentro dos nossos rins? A doença renal crônica, ou DRC, é sorrateira. Não é algo que acontece de uma hora para outra. É uma perda lenta, gradual da capacidade dos rins de filtrar o nosso sangue. E o que esta pesquisa destaca é que o ponto de partida, o estopim de tudo, muitas vezes é uma lesão nos vasos sanguíneos mais fininhos que existem dentro do rim. Para ficar mais fácil de visualizar, vamos pensar como se fôssemos detetives. A cena do crime aqui não é o rim inteiro, é algo muito menor, quase invisível. A camada que reveste por dentro esses vasinhos de sangue. É ali, na chamada microvasculatura, que as primeiras pistas do problema começam a surgir. O nome técnico para esse dano inicial é disfunção endotelial. O que isso significa? Bom, imagine que a parede desses vasos deveria ser uma barreira super seletiva e protetora. Nessa condição, ela fica danificada, começa a vazar, fica inflamada e para de funcionar direito. E os cientistas acreditam que esse é um dos primeiros e mais importantes passos para o desenvolvimento da DRC. Ok, então já temos a cena do crime. Agora, precisamos de um suspeito. E é aqui que a história dá uma virada, porque o principal suspeito é alguém que ninguém esperava. A grande pergunta que move essa pesquisa é: o que causa essa disfunção endotelial? O que derruba a primeira peça do dominó que no final pode levar à falência dos rins? A resposta pode estar bem debaixo do nosso nariz, em um componente do sangue que muita gente já até controla com remédios, mas por motivos completamente diferentes. E aqui está o ponto central. De um lado, temos o papel clássico das plaquetas, que todo mundo conhece. Elas são as socorristas, que chegam rápido para formar um coágulo e estancar um sangramento. Mas do outro lado, tem a vida secreta delas. Além de fechar feridas, elas também são os maestros da inflamação. Elas soam o alarme, chamam as células de defesa e preparam todo o cenário para uma resposta inflamatória. E isso não é só uma teoria, é o que os próprios pesquisadores afirmam. Essa citação do estudo resume tudo. As plaquetas têm um papel duplo. Elas não são só as operárias que consertam o vazamento. Elas são também as arquitetas que projetam toda a resposta inflamatória local. Com um suspeito tão interessante em mãos, os cientistas precisavam de provas concretas. E é isso que vamos ver agora. Como eles foram para o laboratório para seguir as pistas e construir um caso sólido contra as plaquetas ativadas. O primeiro passo da investigação foi usar um modelo animal. Os pesquisadores provocaram uma lesão renal em camundongos para simular as fases iniciais da DRC e, a partir daí, observar detalhadamente o que acontecia. A pergunta por trás desse primeiro experimento era bem direta. Se as plaquetas são mesmo as culpadas por iniciar a inflamação, o que acontece se a gente simplesmente tirar elas da jogada? E o resultado, olha, é de cair o queixo. Na imagem da esquerda, a gente vê o tecido do rim de um camundongo com a lesão e com as plaquetas. Todas essas manchas escuras são um sinal claro de inflamação. Agora, olhe para a direita. É o tecido de um camundongo também com lesão, mas sem plaquetas. A diferença é gritante. A inflamação praticamente desapareceu. E o que os olhos veem, os números confirmam. Este gráfico mostra a quantidade de células de defesa que invadiram o tecido. A barra da esquerda, do grupo com plaquetas, está lá no alto. A da direita, do grupo sem plaquetas, está bem baixinha. A prova é clara. Sem plaquetas, a resposta inflamatória inicial no rim diminui drasticamente. A evidência no modelo animal foi muito forte, mas os cientistas queriam entender o mecanismo em ação, ver de perto como tudo acontecia. Para isso, eles foram para um ambiente ainda mais controlado, a placa de laboratório. Eles montaram um experimento super engenhoso para simular um vaso sanguíneo. Primeiro criaram uma camada de células humanas, como se fosse a parede interna de um vaso. Depois, adicionaram plaquetas ativadas para preparar o terreno.
E, por fim, fizeram células do sistema imune circular por ali como se estivessem patrulhando a corrente sanguínea. A questão era, as plaquetas conseguiriam convencê-las a atravessar essa barreira? E a resposta foi um grande sim. Nessa imagem, as células de defesa estão em vermelho, e o que a gente vê é que onde as plaquetas tinham preparado o caminho, muito mais células não só grudaram na superfície, como de fato atravessaram para o outro lado. As plaquetas estavam, na prática, abrindo a porta e convidando a inflamação para a festa. E mais uma vez, os dados quantitativos contam a mesma história. Sem as plaquetas, a migração de células de defesa é mínima. Mas quando as plaquetas ativadas entram em cena, a migração dispara. Isso prova que elas não são espectadoras passivas, elas são facilitadoras ativas da invasão que gera o dano. Com todas essas evidências na mesa, a gente chega à parte final. Qual é o veredito desse caso? E o mais importante, o que essa descoberta significa para o futuro do tratamento da doença renal? O veredito é direto: culpadas. As plaquetas ativadas são sim protagonistas no início do problema. Elas promovem ativamente o dano inicial nos vasos sanguíneos e, ainda por cima, orquestram a chegada das células inflamatórias que pioram tudo. Mas como exatamente elas fazem todo esse estrago? A pesquisa mostrou que é um ataque em várias frentes. Elas deixam as paredes dos vasos mais pegajosas, facilitando que as células de defesa grudem ali. Elas soltam sinais químicos que agem como um alarme, chamando o sistema imune. Elas ajudam diretamente essas células a invadir o tecido renal. E ainda por cima, bagunçam o equilíbrio natural da coagulação e contribuem para a destruição de pequenos vasos. Então a grande conclusão é uma mudança total de perspectiva. As plaquetas na doença renal deixam de ser vistas apenas como a equipe de resgate que chega depois do acidente e passam a ser vistas como parte de quem causou o acidente. Elas são instigadoras ativas do dano. Isso tudo nos deixa com uma pergunta muito provocativa para o futuro. Milhões de pessoas já tomam medicamentos antiplaquetários como aspirina para proteger o coração. Com base em tudo que a gente viu, será que um dia poderemos usar terapias parecidas para proteger também os nossos rins? Para frear uma das doenças crônicas mais comuns do mundo? Essa é a promessa que essa nova linha de pesquisa nos traz. Agradeço a companhia nessa análise.